O Opala foi um dos carros mais importantes da General Motors brasileira, e seu lançamento foi um dos mais aguardados de toda a história da indústria automobilística brasileira, como veremos nesse vídeo. Meu nome é Rogério De Simone, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Roger Classic. A história do Opala se iniciou em 1963, quando algumas pessoas da GM brasileira sentiram a necessidade de fazer no país um veículo de passeio. Lembrando que nessa época a empresa só fabricava utilitários, como o caminhão, a picape 3.100 e seus derivados, como a cabine dupla, chamada Alvorada, a versão perua, chamada Amazona, que futuramente daria origem a Veraneio, e a versão fechada, destinada a transporte de cargas, cujo nome era Corisco, todos equipados com um robusto motor de 6 cilindros. E assim se iniciaram os estudos que dentro da GM ficou conhecido como o Projeto 676, que daria origem ao primeiro carro de passeio da marca. Nesta época ainda não se sabia qual seria esse carro, mas haviam sugestões. Alguns queriam trazer um dos produtos norte-americanos, como o Impala, que já era um carro apreciado no país quando eram importados. Outros sugeriram o Opel Rekord, da filial da GM na Alemanha. Mas existiam vários outros modelos da gama GM, como o compacto Chevrolet Corvair. Até o pequeno Opel Kadett foi lembrado, virtual concorrente do Volkswagen Fusca. Nesta época, estava nos planos da General Motors fabricar na filial da Argentina o Chevy 2, que também seria um candidato para vir ao Brasil. O projeto 676 só começou a tomar mais ímpeto no segundo semestre de 1964, onde um grupo de estudos de viabilidade, formado por alguns funcionários da empresa, já haviam decidido que o futuro carro de passeio do Brasil seria o Opel Rekord, e assim o projeto teve início. Nos bastidores e em total segredo, já se sabia que o futuro carro de passeio da GM brasileira seria o modelo C do Opel Rekord, lançado em 1966 na Alemanha, uma evolução do Opel Rekord B. Em novembro de 1966, a GM brasileira anunciou o novo carro numa reunião coletiva para fornecedores, revendedores, alguns funcionários graduados e a imprensa, numa festa no Clube Atlético Paulistano em São Paulo. No discurso, o presidente da empresa anunciou o futuro carro de passeio brasileiro, com informações bem superficiais. Era um sedã, 4 portas e em 2 versões, básica e luxo, ambas para 6 passageiros. Esta notícia mexeu com o imaginário de todos, e se tornou um dos carros mais aguardados de todos os tempos no Brasil. Durante o ano de 1967, a imprensa já flagrava testes do novo carro, que se chamava extraoficialmente Opala. Nos bastidores, a equipe de estilos trabalhava em segredo absoluto no visual do carro, para que ele ficasse com um ar de Chevrolet. Como inspiração, foi usado o Chevrolet Nova, lançado no final do ano nos Estados Unidos e que seria lançado na Argentina em 1969. Em 1968, uma onda de especulações tomava conta da imprensa e era assunto obrigatório entre os entusiastas. Todos queriam saber como era esse novo carro. A curiosidade era geral. Só havia uma certeza, que a carroceria seria do Opel Rekord C. O carro usado em testes de rua saía com algumas camuflagens. Todo o restante era segredo absoluto, porém, o nome Opala já era amplamente usado. Os motores originais do Opel eram de 4 cilindros com 3 opções de cilindrada, 1.5, 1.7 e 1.9 litros. E segundo estudos, seriam inadequados para o Brasil. Além da refinada e cara tecnologia alemã de fabricação, eles eram desconhecidos dos mecânicos brasileiros.
A GM brasileira já fabricava o antigo motor 6 cilindros em seus veículos comerciais, que era basicamente o mesmo projeto de 1929, com modificações de 1937. Era um 4,2 litros, extremamente robusto, mas era muito antigo para equipar o Opala. Por isso, optou-se em usar os motores usados na família Chevrolet americana da época, que eram mais modernos. Em julho de 1968, o Opala estava praticamente pronto. Porém, os primeiros protótipos com estilo final ficaram escondidos dentro da GM. Algumas propagandas foram vinculadas na TV, onde não aparecia o carro, aguçando ainda mais a curiosidade de todos. O que acha, hein, Tony? Por isso eu espero. É sensacional o Chevrolet Opala. O seu carro vem aí. É tempo de Chevrolet Opala. Algumas semanas antes do Salão do Automóvel no final do ano, a GM fabricou, em segredo quase total, os primeiros Opalas, já com grade, faróis, lanternas e todos os outros detalhes finais. Escondidos em caminhões fechados, foram para uma sessão privada de fotos, que seriam usadas nas campanhas publicitárias e para a divulgação da imprensa. Toda a curiosidade despertada pela campanha da GM terminou no 6º Salão do Automóvel em São Paulo, em novembro de 1968, onde o Opala foi apresentado ao público. Essa foi considerada a melhor feira no quesito novidades, desde 1960, já que as fábricas apresentaram novos produtos como nunca antes. A Volkswagen apresentou o sedã 1600 4 portas. A Ford já havia lançado há pouco tempo o Corcel, que ainda era uma novidade. No salão, mostrou a versão esportiva chamada Corcel GT. A Chrysler também apresentou a versão esportiva do Esplanada, o GTX, entre outras novidades. Porém, a maior atração do evento foi, sem dúvida, o super aguardado Chevrolet Opala. O estande da GM tinha 1.500 metros quadrados, um dos maiores do evento. Fotógrafos e o público se acotovelavam para admirar o novo carro, considerado pela maioria como muito belo. Valeu a pena a espera. A empresa soube explorar o momento e realizou inúmeros shows, sempre atraindo um enorme público. Logo após o salão, foram realizados eventos de lançamento em vários pontos do Brasil, além de muitos anúncios em revistas e na TV. Estilo Chevrolet, conforto Chevrolet, desempenho Chevrolet. O carro certo. Chevrolet Opala. Bem-vindo. Ninguém sabe informar 100% a origem do nome Opala, o que podia ser o nome de uma pedra preciosa. Porém, a teoria mais aceita, até por antigos funcionários, é que a palavra Opala era formada pela junção das marcas Opel e Impala. Pela primeira vez no Brasil, um carro era oferecido com duas opções de motores, um de 4 cilindros em linha, 2.500 cm3 e 80 HP, e o de 6 cilindros em linha, 3.770 cm3 e 125 HP. Com esse último, o Opala ganharia o título de carro mais rápido do Brasil, atingindo 170 km/h de velocidade máxima e acelerando de 0 a 100 em apenas 13,5 segundos. Para identificar a motorização, havia um pequeno letreiro no paralama dianteiro
com os números 2500 e 3800, respectivamente 4 e 6 cilindros. Inicialmente, a única carroceria disponível era o sedã de 4 portas. A versão 2 portas seria lançada no futuro. A grade frontal, como já foi dito, veio diretamente do Chevy 2, americano, com delicados filetes cromados em toda a sua extensão. As lanternas traseiras eram pequenas e retangulares, visíveis lateralmente. Haviam 2 versões do Opala, Luxo e Standard. As diferenças visuais entre eles era que no Luxo vinha com super calotas, enquanto no Standard as calotas eram mais simples. Outros itens exclusivos da versão Luxo eram frisos nas aberturas das rodas e embaixo das portas, arremate cromado nas borrachas do para-brisa e do vidro traseiro, e espelho retrovisor externo, além da cinta cromada na traseira, entre as lanternas, que eram suprimidas no Standard. Internamente, o painel era o mesmo do Opel Rekord, com 2 mostradores circulares. À direita, o velocímetro graduado até 180 km/h, com odômetro total. À esquerda, outro mostrador, com marcador de combustível, temperatura da água do radiador e algumas luzes espia. Ao centro, de menor diâmetro, o relógio, exclusivo da versão Luxo. Outros itens exclusivos da versão Luxo eram a bomba de pé para acionamento do lavador de para-brisa e acendedor de cigarros. Esses itens não tinham na versão Standard. O câmbio de 3 marchas tinha alavanca na coluna de direção, por isso o banco da frente era inteiriço. Assim, o Opala podia transportar até 6 passageiros. O interior podia ser nas cores branca, azul, bege, vermelha, preta ou verde. O porta-malas era um dos pontos altos do carro, o suficiente para a bagagem de toda a família, e o step ficava na lateral, de fácil acesso. E assim se iniciou a história desse automóvel, que foi um dos maiores sucessos da indústria automobilística nacional de todos os tempos. Deixe seu comentário se quiser que eu continue essa história, afinal, o Opala durou 24 anos no mercado. Hoje vimos como foi o lançamento do Opala. Agradeço por ter assistido. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.